Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Rita Vieira e hoje a gente vai falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Só que a gente precisa compreender como estava o mundo e o país no momento em que aconteceu o golpe de 64, quando os militares tomaram o poder no país, certo? Existe toda uma estrutura internacional, uma conjuntura internacional que vai contribuir para que esse golpe aconteça e para que os militares tomem o poder no país e permaneçam por 21 anos, tá? Lembrando que inicialmente, quando eles tomaram o poder lá em 30 de março de 1964, era para ser um governo provisório, para logo convocar eleições e vir um novo presidente para representar o processo democrático e ser mantida a república, mas não foi isso que aconteceu. Nós ficamos passando de um governo provisório, que foi o imediato, para outros governos militares, estabelecidos através de eleições indiretas. É por isso que a gente não pode chamar de regime, porque quando há um regime, mesmo com uma estrutura de controle muito grande, nós ainda temos o processo democrático mantido. No caso do Brasil, isso não aconteceu, nós tivemos uma ditadura mesmo. Hoje, nós não chamamos mais de ditadura militar apenas, nós chamamos de ditadura civil-militar brasileira. Porque apesar do presidente, daquela ponta do poder executivo, ser exercida diretamente por um militar, na verdade, a gente tinha uma estrutura por trás dele que envolvia pessoas tanto das ordens militares, das Forças Armadas Brasileiras, principalmente do Exército, certo? Mas nós tínhamos também civis, pessoas que não eram militares, mas que estavam na política há muito tempo, que defendiam uma ordem de direita, que participavam desse governo, certo? Então é bom, é legítimo a gente dizer que foi um processo de ditadura civil-militar o que aconteceu no Brasil. Tá bom? Antes da gente falar do governo do Jango, que é o governo que vai ser derrubado pelo golpe de 64, a gente precisa lembrar que no mundo estava acontecendo um grande conflito ideológico entre as forças que defendiam o socialismo e as forças que defendiam o capitalismo, certo? A ditadura no Brasil começa no ano de 1964 e assim como as outras ditaduras que aconteceram principalmente na América do Sul, ela foi financiada pelo governo dos Estados Unidos, que temia o avanço dos ideais socialistas para a América do Sul. Lembra que lá no ano de 1959 aconteceu em Cuba a Revolução Cubana, que trouxe o socialismo para dentro da América e transformou Cuba em uma república socialista. O governo norte-americano tentou de diversas maneiras barrar e acabar com aquela política socialista que foi implantada em Cuba pelos revolucionários do Grupo 26 de Julho, mas não conseguiu. Então, para evitar, porque eles temiam que o socialismo se espalhasse por toda a América, para evitar que os ideais e os governos socialistas se multiplicassem dentro da América, o governo dos Estados Unidos, que defendia veementemente a política capitalista, acabou implantando os processos de ditaduras civis militares em quase toda a América do Sul, tá bom? Então, é preciso lembrar do contexto geral, é preciso lembrar que as ditaduras na América do Sul como um todo, na Argentina, na Bolívia, no Chile, elas foram financiadas pela política capitalista que temia o avanço dos ideais socialistas pós-Revolução Cubana. É por isso que a gente vai ter as ditaduras acontecendo na América do Sul pós-64, tá? É muito importante lembrar também, vocês vão estudar com outra tutora a respeito da Guerra Fria, que nesse conflito ideológico nunca houve um embate, uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas eles vão financiar diversos outros conflitos e diversas outras políticas, como é o caso do financiamento das ditaduras civis militares na América do Sul, ok? É importante a gente lembrar também tudo que estava acontecendo no país, no momento em que se decidiu, a elite brasileira achou melhor optar por um governo militar. Então, a gente precisa recapitular um pouquinho o último governo da República Populista, que foi o do João Goulart. Na verdade, gente, o João Goulart não era para ter sido presidente do Brasil.
Ele era o vice-presidente que foi eleito junto com o Jânio Quadros. Mas o Jânio Quadros renunciou com 7 meses de governo, lá em agosto de 1961. O plano do Jânio Quadros era renunciar e voltar ao cargo nos braços do povo, esperando que o povo fosse pedir, traga o presidente de volta, mas o povo não pediu, certo? E o Congresso Nacional logo deu um jeito de validar o pedido dele de renúncia, para que ele não voltasse ao poder. E aí o cara que assumiu, caiu de paraquedas na presidência, foi esse rapaz aqui, ó, o João Goulart, que a gente conhece na história como Jango, que vai ficar de 1961 até 1964, quando aconteceu o golpe da ditadura civil-militar no Brasil, certo? Outra coisa importante, tem gente que fala assim, professora, a gente não pode usar esse nome golpe. Pode sim, tá? É muito importante a gente lembrar qual é o significado de golpe e qual é o significado de revolução dentro da história, certo? Por vieses ideológicos, esses nomes, revolução e golpe, têm outros sentidos e outros significados. Mas, historicamente falando, toda vez que eu passo o poder das mãos de uma elite para outra elite, eu estou falando de um processo golpista, eu estou falando de um golpe, certo? Historicamente, é esse o significado da palavra golpe, tá? Eu tiro das mãos da República Populista, certo? E coloca o poder nas mãos de uma das elites mais fortes que o Brasil tinha, que eram as Forças Armadas, apoiadas por uma parte da elite empresarial que se sentia prejudicada pelas reformas sociais que o Jango propôs fazer dentro do governo dele, certo? Então, eu tenho um processo de golpe, tá? Aí alguém pode perguntar, prof, quando é revolução? Para a história, é revolução quando a gente mexe na base do processo. Quando eu tenho um movimento que vem dos populares para a elite, quando os populares se unem e acabam gerando a derrubada desse governo elitista e tomando o poder, nós temos um processo revolucionário. Na história da América Latina como um todo, a gente só vai ter processo revolucionário na independência do Haiti, certo? A independência do Haiti é um movimento revolucionário, foi um movimento revolucionário. Por quê? Porque os negros, escravos e ex-escravos, é que se rebelaram e tomaram o poder, expulsando todos os colonizadores franceses que moravam lá ainda, certo? No resto da América, o que nós temos é uma grande história recheada de golpes, inclusive na história do Brasil, tá bom? A independência é um processo golpista porque foi feita pelo próprio filho do imperador de Portugal, que virou imperador do Brasil, que é Dom Pedro I. Depois, o processo de proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, também vai ser um processo golpista, porque tira o governo das mãos do imperador Dom Pedro II e passa para as mãos dos militares e depois para a mão dos produtores de café, certo? Então, nós ainda não tivemos na história do Brasil um grande processo revolucionário, que signifique a tomada do poder pelo povo, certo? Voltando para cá, então, o João Goulart, quando o Jânio Quadros renunciou, ele não estava nem no Brasil. Ele tinha sido enviado pelo presidente, que era o Jânio Quadros, para uma visita diplomática à China, certo? E ele não estava nem no Brasil, ele não sabia nem que o Jânio Quadros queria renunciar. Quando ele estava bem lá na China, tirando foto, fazendo passeios, conhecendo a estrutura do governo, aí chegou para ele uma ligação dizendo assim, brother, tu tem que voltar para o Brasil, porque o presidente renunciou e o presidente agora vai ser tu. Foi jogado no colo dele essa responsabilidade de voltar ao Brasil para assumir o poder. O golpe que aconteceu em 64 estava sendo articulado para acontecer em 61, quando Jânio Quadros renunciou. Por quê? Porque os militares no Brasil, eles acreditavam que o governo do Jânio Quadros, que era estabelecido com o João Goulart, o Jango, que era o vice dele, era um governo que tinha muitas tendências às políticas de esquerda e às ideias socialistas. Então, eles temiam que o socialismo invadisse o Brasil durante o governo do Jânio Quadros. O que aconteceu? Antes do Jânio Quadros, ou do João Goulart, conseguir assumir o poder depois da renúncia do Jânio Quadros, houve o estabelecimento de um novo modelo político no Brasil, que é o parlamentarismo. Nós fomos parlamentaristas no Brasil no início de 64, do início de 64 até o meio do ano de 1962.
E essa experiência aconteceu porque a elite política brasileira e o grupo dos militares acreditava que o Jango era comunista. E para evitar que ele tomasse alguma decisão sozinho, para implantar uma política socialista no Brasil, eles resolveram controlar o poder desse presidente através do parlamentarismo. Tá aqui, ele assumiu em 1961, mas firmando o compromisso de que aceitaria o regime parlamentarista, onde ele não governaria sozinho. Tá? É importante lembrar que no meio do ano de 1962, o João Goulart pediu apoio popular para fazer um plebiscito e voltar ao presidencialismo, e ele conseguiu, certo? Em 1962, quando ele já tinha quase um ano de governo, através do regime parlamentarista, com seus poderes controlados, ele fez um plebiscito, consultou o povo, pediu apoio do povo para voltar ao regime presidencialista e o povo apoiou. Quando ele retornou ao regime presidencialista, a primeira coisa que ele fez foi a promessa do Plano Trental. Ele disse assim, olha, o Brasil precisa hoje de algumas reformas de base que envolvam a questão política, educacional, tributária e agrária. O problema do Plano Trental para as elites brasileiras é a parte da reforma agrária. Não sei se vocês sabem o que é uma reforma agrária, mas vou tentar explicar para vocês a grosso modo. Reforma agrária é aquele processo em que você pega todas as terras improdutivas que existem num determinado país, numa determinada localidade, e divide igualmente e entrega um pedacinho dessa terra para pessoas que não têm terra para sobreviver, que não têm acesso à terra. O Movimento Sem Terra, por exemplo, nasce na expectativa de um processo de reforma agrária. Aí tem gente que pensa assim, mas vai tomar terra de proprietário, de gente que lutou muito para conquistar terra, que comprou terra, não sei o que, não sei o que. Calma, o processo de reforma agrária, ele não é um processo ilegal. O Estado, o governo que vai promover a reforma agrária, ele paga uma indenização para o dono da propriedade privada que está improdutiva, para que aquela terra seja destinada ao processo de reforma agrária. Não é simplesmente o governo invade, divide tudo e entrega para os populares e o dono da propriedade fica no prejuízo. Não. Primeiro que as primeiras terras que participam da reforma agrária são terras do próprio governo, são terras estatais. Depois, quando ele percebe a necessidade de divisão de terras, de mais terras para essa população sem terra, é que ele faz propostas de pagamentos de indenização para donos de propriedades privadas, para transformar essas terras em estatais e só aí dividi-las e entregá-las para as pessoas que não têm acesso à terra no Brasil. Ok? E em qualquer lugar do mundo é assim que acontece. Tá? A reforma agrária, ela não é um processo de invasão, ela não é um processo ilegal, certo? Existe todo um processo de negociação que a maior parte das pessoas, inclusive nós, não conhece, certo? E aí a gente acaba marginalizando o movimento e a proposta de reforma agrária, tá certo? Aí o Jango disse assim, beleza, a gente está precisando fazer reformas de base, vou lançar o Plano Trental, que é onde ele vai formular todas essas propostas de reforma de base, dizendo que era preciso reformar a política, a questão educacional no Brasil, a questão tributária, que é dos impostos, e também promover uma reforma agrária, certo? O Jango assumiu uma grande dívida externa. Por quê? Porque dentro da República Populista houve o governo do JK, que era entreguista, que entregou a economia nacional na mão dos Estados Unidos, do FMI, e contraiu muita dívida externa, principalmente para a construção da nova capital do Brasil, que é Brasília. Certo? Então, ele herdou um país completamente endividado e que vivia um processo econômico de total letargia. Por isso, era importante fazer reformas de base, para tentar editar uma lei de remessa de lucros, para tentar reduzir os juros em relação a todos esses empréstimos internacionais que se encontravam atrasados. Tá? O problema é que ele não conseguiu apoio de boa parte da elite brasileira. Então, o que aconteceu? Ele fez um comício no início do ano de 64, na Estação Central do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro. E ele falou assim, gente, eu preciso do apoio de vocês para conseguir aprovar
o Plano Trental e todas as reformas de base que são necessárias. A população mais pobre, que estava desempregada, que não tinha acesso à terra, deu muito apoio à reforma, porque isso melhoraria as condições de vida dessa população. Inclusive, eu quero indicar um filme para vocês, chamado O Outro Lado do Paraíso, certo? Que é com Eduardo Morskovski, inclusive, como ator principal. Mostra exatamente esse momento da história do Brasil, quando o Jango vai ser acusado de ser comunista, mesmo não sendo, só porque ele queria promover algumas reformas sociais para melhorar a situação econômica do país. Só que a elite brasileira do momento não aceitou. Então, no próprio ano de 1964, depois que ele fez o comício na Central do Brasil, houve uma marcha em São Paulo, chamada de Marcha da Família com Deus, que não queria de jeito nenhum a ocorrência de uma reforma agrária. Essa marcha foi liderada pela elite brasileira, tá? Uma parte da imprensa, a elite brasileira em termos empresariais, certo? Os militares que apoiavam essa causa, tá bom? Então, é muito importante lembrar que a elite estava contra os ideais do João Goulart, porque ele iria promover reformas sociais, certo? E aí, no dia 31 de março de 1964, nós tivemos o estabelecimento do golpe, que acabou retirando do Brasil o processo republicano e trazendo, implantando uma ditadura civil-militar, derrubando o Jango, derrubando o João Goulart do governo presidencial, tá bom? Lembra que quando os militares deram o golpe em 64, eles diziam que seria para salvar a democracia e a república e seria apenas um governo provisório para convocar novas eleições. Isso não aconteceu, gente. Tá? O que nós temos dentro da história é que eles acabaram ficando no poder por 21 anos, promovendo eleições em esfera estadual e federal através de cargos indiretos. O presidente era eleito indiretamente e os governadores eram indicações do presidente, tá bom? Lembra que a gente vai ter o cargo do senador biônico e tudo mais, tá certo? João Goulart derrubado, golpe estabelecido. O dia 1º de abril de 1964 foi o primeiro dia de ditadura civil-militar nesse país, tá? De ditadura civil-militar no Brasil. Lembra que a ditadura civil-militar, ela durou de 1º de abril de 1964 até o dia 15 de janeiro de 1985, quando foi eleito indiretamente o primeiro presidente civil após 21 anos de presidentes militares, ok? Vamos lá então falar do primeiro governo da ditadura. O primeiro governo que a gente tem na ditadura militar é o governo do Castelo Branco. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente lembrar que a ditadura, ela está dividida em dois grandes grupos que envolvem os militares. Os próprios militares estavam divididos em dois grupos. Nós temos o grupo da Soborne, que eram aqueles militares que tinham um nível intelectual maior, que não queriam manter um processo repressivo, de censura, certo? Eles eram um pouco mais liberais em relação ao processo. E nós tivemos os militares da linha dura, que são aqueles que vão implantar medidas de censura, tortura, perseguição. Eles não estavam preocupados com a questão intelectual e racional de governo, certo? Temos então o grupo da Soborne, que é esse menos radical, mais ligado à questão da intelectualidade, certo? E temos o grupo da linha dura, que é a galera que quer meter o pau mesmo em todo mundo, tá bom? O Castelo Branco, que é o primeiro presidente da ditadura civil-militar brasileira, ele é da Soborne, tá? Ele não tinha esses grandes objetivos de manter um processo de censura muito forte no Brasil. E ele, inclusive, acreditava que, após o seu governo, seriam convocadas eleições, a república seria mantida e nós teríamos um novo processo. Opa, tudo bem? E nós teríamos um novo processo envolvendo eleições e tudo mais para a manutenção da democracia, ok? Mas isso não aconteceu. Pós-governo Castelo Branco, nós vamos ter outros 4 presidentes militares até que um civil será eleito em 85.
tá certo? É importante lembrar que os governos da ditadura militar, gente, eles governavam através de atos institucionais, que é como se fossem emendas constitucionais, certo? Para garantir poderes a esse presidente. Tudo bem? Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, professora, em outro momento que eu estudei a ditadura militar, eu vi que a ditadura militar tinha Constituição, isso é verdade? É verdade, tá? No ano de 1967, foi criada uma Constituição para reger os governos militares. Só que esses presidentes que vão vir pós-Castelo Branco não vão ligar para a Constituição. Todas as vezes que eles quiserem impor uma nova regra na política brasileira, eles vão editar um ato institucional. São 18 atos institucionais. 5 são os mais importantes, certo? E os outros acabam entrando no bolo dentro da história, tá certo? Tem Constituição, mas eles governam através dos atos institucionais, que são emendas feitas a essa Constituição que foi aprovada em 1967. Então, se você encontrar na prova uma questão falando que existe Constituição dentro do governo da ditadura militar, está correto. Mas ela precisa complementar essa alternativa dizendo que mesmo tendo a Constituição, os presidentes, durante o período da ditadura civil-militar brasileira, governavam através de atos institucionais, tá? O Castelo Branco foi o cara que criou 4 atos institucionais, até porque a Constituição só foi promulgada, na verdade, outorgada, porque ela foi imposta à sociedade, certo? Lá em 1967, então ele precisava dos atos institucionais para governar. Só que mesmo sendo do grupo mais moderado, o Castelo Branco promoveu dentro desses atos institucionais algumas coisinhas que envolviam a censura, que envolviam o exílio de presidentes. O ato institucional número 1, por exemplo, ele cassou o mandato dos 3 ex-presidentes do Brasil, JK, Jânio Quadros e o Jango, João Goulart, foram exilados fora do país através desse ato institucional, certo? Depois, ele editou um ato institucional para gerar o fechamento do Congresso Nacional. Não haveria mais necessidade, segundo a visão dele, de ter um Congresso Nacional, porque ele acreditava que haveriam novas eleições pós-governo dele. Ele também vai editar um ato institucional para acabar com o pluripartidarismo. O Brasil tinha diversos partidos, como já tem hoje de novo, certo? E aí o Castelo Branco falou assim, rapaz, para que esse monte de partido? Se tiver 2 é o suficiente, tá? Por quê? Porque ele queria seguir o modelo de governo norte-americano, onde só existem 2 partidos, que é o Democratas e o Republicano, certo? Aí no Brasil foi criado, também através dos atos institucionais, o bipartidarismo. Existiam 2 partidos, o Arena, que era o partido dos militares, por isso a gente diz que é o partido da situação, e o MDB, que é uma oposição consentida. Gente, coloca uma coisa importante na cabeça. Não existe oposição consentida. Se você é oposição, é porque você vai criticar. A partir do momento que você passa a ser oposição consentida, é porque você pensa igual, certo? Mas como no seu grupo não existem militares, você é uma oposição consentida, certo? O MDB, inclusive, é um partido que existe hoje no Brasil. Pós-ditadura ele já foi PMDB e hoje ele voltou a ser MDB, certo? A sigla dele, inclusive, é número 15, tá certo? Olha só, MDB significa Movimento Democrático Brasileiro, tá bom? O Castelo Branco também criou o BNH. Aí alguém pode perguntar, professora, o que é esse BNH? É o Banco Nacional da Habitação. Ele fez um grande projeto para a construção de moradias populares, para entregar às pessoas para que elas pagassem uma mensalidade a respeito dessa casa. A gente pode comparar o BNH com o projeto Minha Casa Minha Vida. A diferença é que o Minha Casa Minha Vida tem realmente valores populares. Existem conjuntos habitacionais onde uma casinha tem parcela de R$80 ou de R$50, como é o caso dos apartamentos, quando há. Aqui não era preço popular, tá? Ele conseguia fazer a construção com preço popular, mas ele cobrava um preço altíssimo para o popular, para a população que iria morar
nesses conjuntos habitacionais feitos pelo Banco Nacional da Habitação, certo? A gente pode dizer que o BNH é o que a gente chama de ensaio para a Caixa Econômica nos períodos atuais da história. Quando Castelo Branco saiu do governo, nós entramos no governo do general Costa e Silva, que vai estar no poder no Brasil de 1967 a 1969. Costa e Silva é linha dura. O Costa e Silva, mesmo tendo Constituição aprovada em 67, a primeira coisa que ele faz no meio do governo dele, no ano de 1968, é editar o Ato Institucional número 5, tá? Que é de 1968. Existe um documentário disponível, inclusive no YouTube, que se chama 1968, o ano que não acabou, certo? Que conta como foi a criação do Ato Institucional número 5, que dava fim às liberdades individuais nesse país. As principais determinações do AI-5, como ficou conhecido, foram o fim das liberdades individuais. Você não podia mais falar o que você pensava, você não podia mais escrever o que você pensava. Nós temos, inclusive, o caso de diversos músicos brasileiros, poetas, escritores, jornalistas, que foram censurados por causa do AI-5. Existem músicas do Chico Buarque de Holanda que são críticas à ditadura militar, que só foram lançadas depois da ditadura, porque a censura do período estabelecida pelo AI-5 não permitiu o lançamento, certo? Nós vamos ter o fim do habeas corpus também. A pessoa que era presa, mesmo que ela fosse ré primária, ela não tinha o direito de esperar seu julgamento em liberdade, ela tinha que esperar seu julgamento em prisão, certo? Vamos ter a declaração do estado de sítio, tá? Às 8 horas da noite, vai tocar uma sirene nas ruas, principalmente das grandes cidades. E quem for pego na rua após as 8 horas da noite, precisa estar andando com a carteira de trabalho para comprovar que estava trabalhando. Senão, a partir daquele momento já era considerado bandido, já era preso e tudo mais, certo? Vamos ter também o processo de exílio político. Diversas pessoas que, segundo o governo da ditadura militar do período, eram consideradas inimigas da nação, eram mandadas para exílio político, caso não quisessem ser presas, certo? E vamos ter também a criação da polícia secreta, dos DOI-CODES, tá? Que são essas instituições que nós vamos conhecer como polícia secreta, que é onde as pessoas vão ser investigadas, presas, torturadas, até o julgamento acontecer, tá certo? Nesse período, nós vamos ter também o que nós chamamos de início do processo de milagre econômico, que é quando o Brasil salta de 47º PIB mundial para 10º PIB mundial. Tem muita gente que é saudosista da ditadura militar, que acredita que o Brasil só vai se desenvolver novamente quando a gente voltar para um processo de ditadura militar por causa do milagre econômico. Mas o milagre econômico é uma falsa ideia de desenvolvimento. Lembra, gente, que PIB é Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto, ele conta também com tudo que é produzido pelas indústrias multinacionais instaladas no país. O dinheiro que é produzido pela multinacional não fica para o país onde ela está instalada. Volta, em maioria, para o país sede da multinacional. Então, a gente ficou com o número, mas não ficou com a grana. Então, a gente não tinha esse desenvolvimento. Era uma falsa ideia de desenvolvimento. Nesse período, inclusive, nós tivemos o processo de arrocho salarial. O trabalhador trabalhava muito mais para produzir nessa indústria e recebia menos por esse trabalho a mais que ele fazia. Por isso, é uma falsa ideia de desenvolvimento econômico. Continuando.